Bem-vindos, meus queridos neófitos! Nessa aula a gente vai continuar a anterior, entrando agora na estrutura do tarô. Vamos entender o que são essas 78 cartas, tá? Sendo 22 arcanos maiores e 22 arcanos menores. Aqui a gente vai ver mais os maiores, tá? Os menores são uma outra jornada muito mais complexa, tá? Mas eu espero eu conseguir falar todos os maiores aqui em grande detalhe. Uma coisa importante a se mencionar também é que nos arcanos menores desses 56, 16 são cartas da corte, tá? Por onde a gente começa a entender? Bem, o tarô ele é muito mais do que apenas uma divisão de cartas, né? Ele é toda a questão da simbologia que eu expliquei na aula anterior, ele é toda aquela questão da numerologia, astrologia, tá? A gente vai começar a entender pelos arcanos maiores. Eu acho mais fácil começar por eles, porque eles vão dar um panorama um pouco mais geral do que está acontecendo. A gente vai entender agora. O que são os arcanos maiores? Vamos lá. Eles representam as lições de vida, né? Uma coisa um pouco mais abrangente. Eles pintam para a gente o quadro geral do que está acontecendo. Então, por exemplo, eu pergunto, como é que está a minha vida financeira? E sai um arcano maior. Esse arcano maior representa o geralzão da minha vida financeira, né? Os menores, por sua vez, seriam os detalhes, por assim dizer. Talvez um detalhe ruim que está influenciando esse arcano maior. Então, os arcanos maiores, além de serem esse quadro geral, eles também vão falar, por exemplo, de influências kármicas, os grandes temas arquetípicos que estão influenciando a sua vida nesse momento, né? Então, sair um arcano maior na sua leitura, geralmente representa a necessidade de fazer uma reflexão maior, né, sobre o que está acontecendo. Porque ali é o tema do jogo, por assim dizer. A estrutura segue como se fosse uma história, né? Ele sai do louco, aí vai para o mago, aí vai para a sacerdotisa. Repara que nesse diagrama aqui dá para ver bem, né? Cada uma das 22 cartas, eu acho que a minha cara está até um pouco aqui, eu vou tentar tirar minha cara aqui para ficar mais fácil de ver, mas dá uma olhada. Fica muito claro que há uma jornada aqui, né? E aí você começa a entender por que o nome do canal é Jornada do Neófito, né? Porque eu saio do louco e vou até o mundo, né? Ou seja, a gente passa por vários momentos na nossa vida, né? O tarô ele é muito mais do que preditivo, né? Ele é uma questão também de ensinos, uma questão de conhecimentos que estão ali por trás, né? Que eles nos levam por essa jornada de autoconhecimento, de autoentendimento de nós e como que nós estamos relacionados ao mundo que nos cerca. E também ao espiritual, evidentemente. No caso, tudo se inicia com o tolo. Tá? O que é o tolo? O tolo é o marco zero. Ele é o ponto onde se inicia. Por isso que ele tem essa característica de ser um jovem que está se jogando, né? Você vê que ele está andando assim, de maneira despretensiosa. Ele nem vê que na frente dele tem um abismo. E talvez nem seja realmente um abismo. A gente só percebe como se parecesse um abismo. Talvez tenha um degrau que ele possa pisar ali, por exemplo, né? Ele fala sobre novos começos, um chamado para uma nova jornada. É o potencial infinito do sucesso. Porém, ele nos alerta também para que a gente se atente, né? Para que a gente não seja descuidado. Você vê que se ele errar um passo aqui, ele cai e morre, né? Porque está alto, né? Então, imagina, coitado, vai se esbagaçar todinho. A próxima é o mago. O mago que ele representa a manifestação, o elo que existe entre o que está no céu e a terra, né? No caso, até mesmo no próprio ocultismo, na própria magia, na bruxaria, feitiçaria, se você entrar, por exemplo, em ordens esotéricas como a Rosa Cruz, a própria maçonaria, por exemplo, você vai ver essa imagem aqui, né? Essa questão do céu e da terra. O Caibalion fala disso, né? Tanto em cima quanto embaixo, enfim. Esse é o mago. O mago é aquele que usa as influências celestes para causar mudanças na própria terra, né? Ele é o elo que existe entre os deuses e o mundo material, por exemplo. Ele tem o potencial de transformar tudo aquilo que ele deseja. Então, por exemplo, eu quero um emprego, eu quero uma namorada, eu quero dinheiro. Ele consegue, através da influência das forças celestes, trazer isso para a Terra. Ele é o elo que está no meio. Existe a força celeste em cima, a Terra embaixo, e no meio está o mago que traz as coisas para lá. Mediante a magia, mediante o potencial que ele tem de manifestar. Ele é aquilo que cria a manifestação, por assim dizer. A sacerdotisa, por sua vez, ela é a força que está por trás do mago. O mago, ele manifesta, ele é a ação pura de correr atrás da manifestação, de usar os aparatos. Você vê que o mago, se eu voltar rapidinho, ele tem espada, tem o cálice, tem ali aquele pantáculo que tem um pentagrama, tem o bastão.
né? Ele usa os artefatos físicos para manifestar alguma coisa. A sacerdotisa, ela já é a intuição que vem por trás do mago. Ela é o que conecta o mago com a magia. Se não há esse elo entre o mago e a magia, entre o espiritual, ele não consegue fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele não tem a intuição, ele não tem a força feminina, né? A força da lua. Você vê que a sacerdotisa ela é a lua, né? Ela está ali com a lua aos pés dela. Esses dois pilares representam como se fosse tipo um portão, né? Você vê que atrás dela tem uma cortina. Você passa por essa cortina, você vai ver que tem um lago ali atrás. Esse lago é o inconsciente, é literalmente ali toda aquela questão intuitiva que está por trás do nosso subconsciente. A imperatriz, por sua vez, ela é um arquétipo da fertilidade, da prosperidade, da riqueza. A sacerdotisa, ela representa pra gente a força Vênus, né? Vênus, por sua vez, é a grande mulher fértil, né? Ela é Afrodite, né? Então ela procria, certo? Só que não apenas no sentido sexual, no sentido amoroso, né? Ela faz isso no sentido também de procriar aquilo que já existe, de tornar um solo fértil. Por exemplo, se você faz uma leitura sobre a sua vida financeira e sai imperatriz, a sua vida financeira está fértil. Entendeu? Você consegue, se você plantar, eu quero fazer um empreendimento. Legal, sua vida financeira está fértil, está imperatriz, então você consegue plantar que vai colher. Só que demora para crescer, você tem que arar, tem que aguar, porque o solo, apesar de ser fértil, ele não é milagroso. Né? Então ela tem essa característica, né, de prosperidade, de fertilidade, tudo que você planta nela cresce. Né? Então a gente tem que cuidar do que a gente planta. Certo? Ela é fertilidade, o solo fértil, tudo cresce, é bonito, mas só cresce se você cuidar, se tiver o carinho de fazer as coisas do jeito certo, senão você vai se lascar. Depois a gente tem o imperador. O imperador, você vê aqui que ele já é quadradão, né? Ele é o cara que está sentado assim, que ele manda em tudo, ele domina tudo. E ele é o marido da imperatriz. Né? Tem até uma simbologia, né, em relação à astrologia de Vênus e Áries, né? Vênus e Marte. Né? O imperador é Marte puro, ele é Áries. Tá? Então ele é aquele cara que ele tem aquela impetuosidade, ele é um imperador, ele manda, ele quer, ele conquista, ele faz, e foda-se, ele é o aspecto máximo masculino, por assim dizer. Né? Então ele tem essa energia também, então ele domina. Tudo que existe está sob o domínio dele, e ele manda aqui que faz alguma coisa que não faz. Então numa leitura, por exemplo, saiu o imperador para uma questão de amoroso, por exemplo. Então quer dizer que você tem o domínio da relação amorosa, por exemplo. Ou então que você pode estar sendo muito impetuoso, você está mandando demais, entendeu? Então é legal sempre analisar também a carta que sai como principal, mas as cartas estão em volta também. Tá? Depois disso, a gente tem aqui o Hierofante, ou o Papa. Ele representa os mestres, basicamente. Né? Não apenas a questão... É uma carta até um pouco que o pessoal não gosta muito, porque tem a ver com a Igreja Católica, enfim, mas vai um pouco além disso, tá? Ele é aquele que pega todo o conhecimento do mago e da sacerdotisa e transmite para as pessoas. Entendeu? Então é como se, exemplo, ele fosse um sacerdote. Então, se você lê sobre uma ordem esotérica, por exemplo, algo do tipo, ele vai implicar que existe um sacerdote ali, por exemplo, existe alguém que está cuidando dessas pessoas, que está entregando a gnose para eles, gnose entenda como o conhecimento do oculto. Né? Então, ele representa isso. Tá? Ele representa também as bases religiosas. Você vê que atrás dele, assim como no imperador, tem pilastras, né? Quer dizer, o imperador não tem pilastras, mas é de pedra, é uma coisa dura, rígida. Né? Então, ele pega aquele conhecimento do mago e da sacerdotisa, cria como se fosse regras, ele vai dizer assim, olha, tem que ser assim, assim, assado. Ele cria essa ordem e transmite para as pessoas. Isso é o Hierofante. Então, ele vai muito além de, eu não gosto porque é católico. Não, entenda o negócio certo, entendeu? Aprende direito. Aqui, a gente tem os amantes. Os amantes é uma carta interessante, porque fala tanto da questão de relacionamentos, né, mas também de decisões, escolhas. Tá? É uma carta enigmática. Quando a gente olha, a gente vê que já tem aqui um anjo que está abençoando esse relacionamento.
Atrás deles, né, do homem, tem o desejo, o tesão, que é a árvore que tem fogo, né? Atrás da mulher tem a tentação, que é a serpente, a árvore do Éden, que se você comer a fruta você é expulso do paraíso. Né? Então a mulher representa a tentação, né? Que se a gente for parar para pensar num quesito até um pouco mais abrangente, mais interno, vamos lá. Tem aquela questão também de esse relacionamento, né? Então, por exemplo, você leu ali, como é que tá minha vida amorosa? Pô, namorados, vai aparecer uma namorada na sua vida. Ou, se você tem uma namorada, então vai dizer que o seu relacionamento tá bom com ela, né? Agora, em outras questões, por exemplo, financeiro. Legal. No financeiro vai implicar que você pode estar entre algumas escolhas. Entende? Porque você está entre o que faz a sua vontade, que é o seu tesão, pô, eu quero empreender com tal coisa. Ou que é a sua tentação, pô, se eu sair desse emprego eu tô ferrado. Entendeu? Então tem essa questão também. Vai muito além de sexo, amor, é uma questão mais interna, muito mais detalhada aqui. Por isso eu gosto dessa carta. A 7ª carta é a carruagem. Essa carta ela é interessante porque ela representa esse equilíbrio, né, que a gente precisa para poder seguir em frente. No geral, ela representa o que? Avanço, sucesso, você está indo, sendo guiado. Inclusive, se você olhar em cima dele, tem um véu em cima que tem estrelas. Representa que é o espiritual, é aquilo que é celeste te guiando para o caminho correto. Ele tem estrela também na cabeça dele, que representa também tudo que é estrela, que é essas coisas assim de símbolos de lua, de planetas, tem a ver com forças celestes te guiando. Ele está vestido por essas forças. Então você vê que no ombro dele tem luas, né? Na cabeça tem estrela, né? Em cima dele tem também estrelas. Nessa saia que ele veste tem também, se você for reparar, símbolos que são até astrológicos, né? De signos, enfim. Né? Então você está sendo guiado por forças celestes superiores que te levam para o caminho correto. Né? Só que como é que você faz para se manter nesse caminho? Repara que aqui embaixo tem 2 esfinges, uma preta e uma branca. Essas esfinges elas representam nossos aspectos internos. Então, por exemplo, a esfinge preta pode ser, por exemplo, a questão de você agir com impetuosidade, e a branca pode ser você ter mais calma. Então, quando essa carta sai, a gente tem que pensar e entender, por exemplo, o que a gente precisa harmonizar dentro de nós para que o caminho correto possa se abrir para a gente e a gente possa seguir o nosso caminho de maneira correta para onde o espiritual, aquilo que está acima de nós, quer que nós chegamos. Né? Então, esse é o significado da carta da carruagem. A força, por sua vez, é um pouquinho diferente do que parece. Tá? Apesar de que força, né, a gente pensa assim, vou sair na porrada com alguém. Né? Não é bem isso. Na verdade, é muito mais a força interna, a força espiritual. Você repara que na carta da força tem um símbolo de infinito aqui em cima na cabeça dela. Né? O que isso representa? O potencial infinito. É o mago. O mago também tem esse potencial infinito. Né? Só que vem de dentro. Né? Então é aquela força de vontade, aquela força interna que você tem para domar, né, os seus instintos. Animais no tarô representam instintos. Tá? Isso é uma coisa interessante. Até puxando aqui para as esfinges, você vê que as esfinges elas são animais, mas elas têm rosto humano. Então são instintos talvez ali que você precisa balancear com a sua característica superior humana, enfim, algo nesse sentido. Enquanto aqui você vê que é um leão mesmo. Então é aquela questão interna sua, suas vontades, seus desejos mais inatos que você precisa ir lá e falar, olha, calma, não é o momento. E você se acalma, não, entendi. Ou seja, a força interna. Você vê alguém, exemplo, alguma injustiça acontecendo, você não pode pular e matar o cara. Você tem que, não, calma aí, eu vou ajudar. Peraí, você se acalma e vai tentando. Isso é a força interna. Tá? Em alguns casos a força pode representar também força ali bruta e tal, mas depende das cartas que saem em volta. No geral ela representa essa força mais interna mesmo. Tá? O eremita. O eremita ele representa a busca pelo conhecimento. Né? Então você vê que geralmente o pessoal que estuda muito ele tem que se isolar. Né? Eu vou fazer um concurso, vou fazer a prova do ITA. Pô, então você tem que se isolar, irmão. Você não vai conseguir estudar pro ITA indo pra balada e pegando mulher, entendeu? Você tem que se enfiar numa torre ali e estudar. Né? É o que ele faz. Você vê que ele sobe montanhas, ele está no topo de uma montanha, né? Esse bastão dele é uma representação da serpente, né? Serpente sendo conhecimento. Ele tá todo vestido assim, né? Então ele, né, se cobre do mundo exterior. Você vê que está de olho fechado. Né? Ele olha para dentro.
O verdadeiro conhecimento está dentro, então ele medita para encontrar esse conhecimento dele. Só que ele precisa dessa paz. Não tem como você meditar num lugar que está cheio de barulho, de gente gritando, né? Você precisa ir para um canto quieto, meditar e tal. Essa lanterna, você vê que na verdade é uma estrela, só que é um hexagrama, são 6 pontas, que representam, né, o macrocosmo. Tá? Nesse caso de macrocosmo, entenda que são forças celestes. Né? Ou seja, ele está sendo guiado novamente por forças celestes, só que por ser uma lanterna pequena, ele não ilumina todo o caminho. Ele ilumina um pouco de cada passo. Né? Então é importante que a gente também tenha paciência, né? Porque o caminho do eremita, o caminho do conhecimento é um passo de cada vez. Né? O alerta aqui é para que você não se isole demais, né? Para que você não fuja da sociedade e vire ali um pária louco. Não, você pode também ter amigos, né? Só que a busca do conhecimento é solitária. Muitas vezes implica que você precisa se afastar das pessoas para que você encontre aquilo que você deseja. Então, esse é o eremita. Roda da Fortuna. Essa é uma carta bacana, tá? Porque, num geralzão, o que ela significa? Ela é kármica. Tá? Então, uma forma que a gente pode usar para interpretar legal essa carta é o seguinte. Se eu leio da esquerda para a direita, eu vou ter tarô. Tá vendo? T-A-R-O. Ou seja, tarô é uma palavra. Agora, se eu interpretar ao contrário, T-O-R-A, Tora. Certo? Qual o significado disso? Não é importante por enquanto, tá? Mas entenda o seguinte. A roda, dependendo de onde ela estiver girando, você vai para um caminho diferente. Né? E por ela ser kármica, ela implica também muitas vezes nos seus caminhos kármicos. Então, por exemplo, eu li aqui sobre uma oportunidade de emprego. Né? Então, será que eu vou ganhar esse emprego? Saiu a carta da Roda da Fortuna. Se ela tiver saído junto de cartas positivas, pode implicar que sim, né? Você está com boa sorte. Agora, se ela sair numa posição negativa, você está com má sorte. Não vai dar certo. Ela implica... É quase como a carta da justiça, só que eu acho que aqui é muito mais sobre o próprio universo em si. Uma coisa legal também, se você reparar, tem símbolos de animais no topo. Né? Tem um anjo, tem um touro, tem não parece, mas é um leão aqui embaixo. Tá? O que significa? São os 4 signos fixos do zodíaco. O que isso significa? Símbolos fixos representam então tudo aquilo que é fixo no universo. Né? Tudo aquilo que é as leis universais. A vida, ela muda e se altera dentro dessas leis universais. Então existem coisas que não vão se alterar. Exemplo, o universo se mantém o mesmo, apesar de que a sua vida pode sofrer altos e baixos. Então esse é o símbolo geralzão da carta que é a Roda da Fortuna. Apesar de ser uma carta complexa, tem muita coisa a se explorar aqui. Eu acho que no geral mesmo aqui o que dá pra gente resumir de maneira palpável é isso. Tá? A justiça. Justiça é de maneira simples a balança, a justiça. Tá? Então assim, repara, ele tem uma espada. É uma mulher, né? Então ela tem uma espada, ou seja, ela vai ferir você. Tá? Então independente de qualquer coisa, você vai tomar uma facada, não tem pra onde correr. Só que ela tem aqui uma escala, uma balança. O que isso significa? Você jamais será ferido mais do que você merece. Então, exemplo, será que vai dar certo tal coisa? Justiça. Pode ser que dê certo, só que você vai ter aquilo que você merece. Então, se você se esforçou para alguma coisa dar certo, pode ser que sim. Se não, você não vai dar certo. Mas não interessa, a justiça é justa, você não merece, não vai ter. Pronto, e acabou. De maneira simples é isso. Você vê também pilastras, novamente, lembra na aula anterior que eu falei sobre a simbologia? Pilastras. Pilastras aqui, tá? Então, rígido. Não tem para onde correr. O enforcado ou pendurado. Essa carta é interessante, porque ela fala sobre você enxergar o mundo de uma outra maneira. Você sacrificar algumas coisas para que você possa enxergar o mundo de uma outra forma a ponto de encontrar uma iluminação, uma visão diferente da coisa. Em alguns casos, por exemplo, digamos que o meu processo jurídico vai dar certo. Saiu o enforcado, o pendurado, então significa que talvez esteja travado ainda. Porque a simbologia implica um homem que está preso. Então, se ele está preso, o seu processo vai demorar um pouco para sair. É isso. O meu relacionamento vai terminar.
Não necessariamente. Talvez implique que seja necessário você olhar as coisas de uma forma diferente, ter uma pausa, uma meditação, deixar algumas coisas de lado, sacrificar um pouco daquilo que você talvez achava que era melhor para que você enxergue sua vida de maneira tal, para que você consiga ver se vale a pena ou não, entendeu? Então esse é o conselho, né? Você virar de cabeça para baixo, realmente, você se pendurar. Não é a morte. Né? Apesar de que o homem que está enforcado ele vai morrer, mas não está enforcado, ele está só pendurado. Né? Talvez ele mesmo tenha se pendurado. Né? Tem até algumas teorias sobre isso, que esse personagem aqui da carta do enforcado ele se pendurou, né? Ele é maluco. Né? Pessoalmente, minha carta favorita do tarô, que é a morte. Essa carta, apesar de ser temida e muito amedrontadora, ela não representa a morte literal. Tá? Ela representa a morte espiritual. Eu sei que parece ser até pior, né? Mas na verdade não. O espírito não morre, ele se transforma. Tá? Ou seja, a carta da morte ela representa momentos onde aquilo que não presta mais vai morrer. Para que possa abrir portas para que algo novo surja. Tá? Então, por exemplo, você vê o Cavaleiro da Morte, ele vindo preto. Né? O cavalo dele é branco, ou seja, apesar dele vir de preto, ele é intimidador, ele é a morte, o cavalo é puro, é branco. Entendeu? Você vê que a morte chega para todos. Tem um cara morto, tem uma mulher, parece que está morta até, o padre ali, ele tá até, meu Deus, não me mata, não sei o quê, só que assim, vai chegar para todo mundo passa por isso. Né? São momentos onde você vai ser desafiado, onde você vai ter que entender que certas coisas não vão dar certo, mas serve para o seu crescimento, é uma iniciação. Entendeu? É literalmente uma coisa que morre, um trauma para que você possa crescer e virar alguém melhor. Faz parte. Até que você vê ali no fundo, tem o sol nascendo. Esse sol representa o quê? Representa uma nova vida. Você não morreu de maneira literal. Tipo assim, alguém chegou e te matou, deu uma facada e você morreu. Não, você morreu internamente para que você pudesse crescer e ser alguém melhor. Tá? Claro, dependendo do sentido. Ah, como é que tá a minha saúde? Saiu morte. Porra, vai pro hospital, né, cara? Parar de enrolar. Aqui, a temperança. Essa carta é legal também. Ela fala sobre harmonia. Tá? O que esse anjo tá fazendo? Ele tá basicamente misturando elementos. É como se ele fosse um bartender. Assim, ele mistura ali as bebidas, né, para que ele crie a bebida perfeita. Né? Não apenas a bebida é perfeita em relação a termos de balancear as coisas, misturas, né? Mas também em relação a tudo ficar igual. Então, por exemplo, eu estou com um copo aqui, é como se eu tivesse um copo, outro copo que está igual aqui. Né? Um não pode ter mais líquido que o outro. Certo? Então, temperança representa esse equilíbrio interno. Tá? Tanto no que tange você misturar elementos para atingir, né, o processo alquímico, solve, coagula, né? Mas também para você balancear internamente. De repente você está com muita raiva, de repente você é uma pessoa que está com o emocional abalado, tem que balancear isso aí. É a mensagem da temperança. Ou seja, quando a gente consegue fazer esse processo, vemos que há um caminho que ao fundo tem como se fosse um brilho, parece uma coroa até, né? Então, é a pausa que a gente precisa após a morte, após aquele trauma que tivemos da morte, para entender o que está acontecendo, balancear a nossa interna e entender, não, eu tenho que seguir por esse caminho aqui. Então é a temperança. Tá? O diabo. Essa carta aqui é muito louca, porque ela é a antítese dos enamorados. Porque os enamorados falavam sobre escolhas, né? Sobre também um relacionamento que é abençoado por forças celestes, enfim. O diabo não. Tá? O diabo aqui é basicamente os vícios, aquilo que nos prende a coisas que não prestam. Tá? Então você vê que a simbologia aqui é partilhada. Você vê que tem um diabinho homem, um diabinho mulher. Na cauda desse diabinho homem tem fogo. Ou seja, é o tesão, a força de vontade, aquela coisa assim que te prende, né? E na da fêmea aqui tem uma frutinha, que parece um pouco com a simbologia da carta dos enamorados. Né? Atrás tem o diabão. Ou seja, ele, apesar de ser o capeta, né, ele representa tudo aquilo que há de negativo. Né? Então, repara que os diabinhos estão presos com correntes no pescoço, né, que estão presas a esse diabo. Só que, repara que a corrente, ela está solta. Se ele quiser pegar e tirar e sair fora, ele sai. Ele não sai porque ele não quer. O diabo não prende você, ele apenas te seduz, te mostrando aquilo que você mais deseja, aquilo que está dentro do seu coração. Então, na verdade,
O grande diabão aqui são os seus desejos, aquilo que está dentro de você, que você não consegue se desligar. Então, exemplo, um relacionamento que tem muito sexo, por exemplo, a pessoa de repente ela pode ficar presa naquele relacionamento porque ela quer fazer coisas ali, né? Ou vício em drogas, por exemplo. Né? Ou seja, não é que é o diabo literal, né? São coisas que existem nas pessoas, é o lado podre das pessoas que as prendem a vícios e comportamentos negativos. Que você pode se libertar se você tiver força de vontade suficiente. Né? Então, a carta do diabo, o significado dela vai ser: ou você está preso em alguma coisa que te faz mal, ou você tem que se libertar de alguma coisa. Tá? A torre. A torre aqui, outra carta negativa, tá? Ela faz uma alusão à Torre de Babel da Bíblia, né? Que eles construíram lá uma torre e Deus foi lá e deu um raio e quebrou tudo, né? Enfim. Aqui a gente vê dois personagens caindo, né? Ou seja, a catástrofe total. Né? O que a torre representa? Ela representa, na verdade, a construção de alguma coisa. Então, por exemplo, digamos que você construiu um empreendimento. Então, pô, legal, gostei, eu vou vender esse produto aqui, vou fazer tal coisa. Aí você cria aquele negócio, desenvolve tudo, só que por conta das bases do seu empreendimento não serem tão fortes, por conta de você ter ignorado certos detalhes, ou até mesmo por conta até kármica, talvez, essa estrutura que você construiu não vai durar e ela sofre uma ruptura que quebra ela inteira. Então, a torre representa as quebras da nossa vida. Ela representa momentos onde as bases que já estavam fracas são quebradas para que a gente possa reconstruir, talvez. Em alguns pontos de vista pode ser negativo, né? Ou seja, a torre no relacionamento. Então, cara, quebra problemas, dores, dificuldades, entendeu? Alguma coisa no seu relacionamento não tá legal, que quebrou tudo e deu ruim, né? Mas também alude ao necessário. Se quebrou porque estava ruim, tem que construir uma coisa melhor. Entendeu? Então, esse é o significado da carta da torre. Aqui temos a estrela. A estrela é uma carta, na verdade, de esperança, tá? De fé. Ela representa, ali você vê que tem uma estrelona dourada grandona, né? Ela representa ali a estrela Sirius, né? Ou seja, na noite a Sirius é a estrela que brilhava mais. Então, no momento que você estiver perdido, ou seja, você foi quebrado pela torre, você está perdido, você está sem norte. Você tem que olhar para essa força celestial que te guia e seguir o caminho correto. É importante dar pausas também, né, para que você possa se renovar. Essa mulher nua representa essa renovação, essa doar. Repara que ela pega 2 jarros, ela doa a água dela. Então, assim, você deixa com que as coisas possam fluir para que você possa seguir o caminho correto. Né? Claro, é importante que você tenha fé. As estrelas representam ali a questão celestial, né? Então a fé que você tem, você conseguir enxergar os caminhos que estão na sua frente, né? E ouvir realmente esse espírito dentro de você. Tá? Então isso que a estrela representa. A lua, por sua vez, ela representa os medos. Né? Ou seja, quando a gente começa a seguir a nossa intuição, seguir a estrela Sirius ali da carta da estrela, a gente vai enfrentar certos medos, né? Porque a gente foi traumatizado, teve a carta do diabo, teve a carta da torre, teve a carta da morte, a gente está um pouco meio aflito, e essa aflição é representada por esses 2 cachorros aqui. É um lobo e um cachorro, eu acho, uma coisa assim. Ou seja, representa o nosso subconsciente, nosso inconsciente, os medos, né, tentando travar a gente. Tá? Mas existe um caminho que, apesar de ser difícil, dá para seguir. Né? A luz da lua, por outro lado, é o que nos guia. Ou seja, a luz do inconsciente. O que é a lua? A lua é a sacerdotisa. Ou seja, quando nós nos comunicamos com a nossa força interna espiritual, conseguimos encontrar o caminho para seguir, para driblar os nossos medos. Então, apesar de haver medo, apesar de haver insegurança, apesar de haver ilusões que nós criamos para nós mesmos, seguindo a nossa intuição e fazendo aquilo que a gente sabe no âmago do nosso coração que é o correto, nós conseguimos trilhar esse caminho de maneira tranquila. Então é isso que a lua representa. O sol, por sua vez, é a vitória. A gente chegou num momento maravilhoso, né? Ou seja, passamos ali pelo aquele medo da lua e chegamos do outro lado. Né? Do outro lado tem o quê? Tem vitória, tem sucesso. O sol é uma carta maravilhosa que representaria a nossa essência. Né? A gente superou desafios impossíveis aqui. Né? A criança representa aqui a inocência. Né?
O cavaleiro branco aqui, né, assim por assim dizer, o cavalo branco também é um significado de inocência, né, de paz, de tranquilidade. Né? A capa vermelha é a virtude e a força. Ali tem os girassóis ali atrás que também são significados do sol, tá? Ou seja, é o sol materializado, ou seja, chegando no momento onde tudo deu certo e é maravilhoso, então funcionou. Passamos ali pelo problema violento e a gente chegou aqui no momento legal, tá? Numa leitura, por exemplo, será que meu namoro vai dar certo? Saiu o sol, vai dar certo. Pronto, você venceu, acabou, é isso, entendeu? Então é uma carta positiva que representa esse sucesso, essa vitória. O julgamento. Essa carta aqui é muito louca, tá? Porque ela engana a gente, tá? O julgamento, o que ele representa? Ele representa um momento, na verdade, de renovação. Porque você vê que tem caixões, né? Então estava todo mundo morto aí, né? Só que eles foram revividos, né? Ou seja, houve um chamado celeste, novamente, forças astrais que nos chamam, que nos revivem, né? Para que a gente possa analisar tudo aquilo que foi feito e, através disso, né, sermos curados de alguma coisa. Né? Ou seja, é literalmente uma renovação interna que acontece na gente. Também é importante entender nessa carta que a gente não deve fazer julgamentos negativos. Né? Então, dependendo de como essa carta sai numa leitura, pode representar que você está sendo muito julgador e é legal tomar um pouco de conta disso, tá? Não deixar se levar por essas questões. O mundo, a última carta dos arcanos maiores, legal. Aqui representa o quê? Novamente, temos aqui os signos fixos, tá? O touro, o leão, a águia ali, o homem ali atrás, são os signos fixos, ou seja, o universo, as leis do mundo se mantêm as mesmas. Tá? Só que essa mulher no centro e a guirlanda verde representam ali o início de algo novo. Ou seja, o mundo representa assim, as leis do universo sendo encapsuladas, né? Ou seja, você chegou ao fim da jornada, você está contemplando a obra como um todo. Então, tudo aquilo que você fez, desde o louco até chegar no mundo, você criou alguma coisa, né? E isso que foi criado você está contemplando mediante a carta do mundo, que é o que está na sua frente, literalmente. Então, ou seja, você completou um trabalho, só que repara que ainda não acabou. Né? Então, a carta do mundo representa o quê? O fim de um ciclo e o início de algo novo também. Tá? O que acontece após a carta do mundo? Você volta para o marco zero, que é o louco. Você repete a jornada toda de novo. Certo? Então, é um ciclo da vida. Né? Nascimento, vida, filhos, morte. Né? A mesma coisa no tarô. Tá? Que é a jornada desde o louco até o mundo. A gente completar uma grande obra. E a carta do mundo é a culminação dessa obra. Então ela pede para a gente fazer uma análise. Será que a sua jornada realmente foi boa e você criou bons frutos? Ou será que não? Né? Então também tem essa reflexão que fica aqui ao final da carta do mundo. Ok? A partir daqui, nós veremos os arcanos menores, mas não vou começar nesse vídeo, vou fazer no próximo vídeo, tá? Então, quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações, tá? Aqui embaixo na descrição tem links úteis, tá? Para cursos, tá? Para minha newsletter, para o meu blog. Então, se você quiser ler mais sobre os arcanos menores, se você quiser ver os cursos que tem disponível também para você, tá? Clica aqui embaixo que você vai conseguir avançar mais aí mediante a esse auxílio, beleza? No mais, a gente se vê na próxima aula. Até a próxima. Falou!